Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 20 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Cingidas estejam as vossas cinturas e acesas tende nas mãos as vossas candeias. E assemelhai-vos aos que esperam que seu Senhor volte das bodas, para quando chegar e bater à porta, logo lhe abrirem. Lucas 12, 35 a 36. Meta do mês: desenvolver a modéstia e combater o orgulho. Como se eleva o espírito? Pela submissão, pela humildade. Allan Kardec, na Revista Espírita. Meta do dia: ante as provas e dificuldades, não acuse a providência divina, caindo na revolta contra Deus. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o combate ao orgulho. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Queremos nesta manhã, Jesus, colocar em tuas mãos todos nós, para que consigamos vencer o orgulho, vencer a arrogância, a ganância, o desejo pelo poder, que possamos desempenhar, Jesus, a solidariedade, a paz, a alegria, o perdão. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje nós teremos na cidade de Nova Monte Verde, na Casa Espírita Allan Kardec, a palestra a partir das 7h30 da noite. Então, você é o nosso convidado para essa grande tarefa. Convida aí os seus amigos que estão próximo aí à cidade de Nova Monte Verde, ao bairro São Lucas, para estar prestigiando a palestra lá na Casa Espírita. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, dando início ao capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, venha participar conosco. Será encaminhado também o link da plataforma Zoom para que os amigos que não puderem estar presentes possam acompanhar pelo Zoom. Amanhã, meus amigos, sábado, nós teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Teremos também o tratamento espiritual e a distribuição da sopa fraterna. Venha participar conosco, venha fazer o seu ato de caridade, venha fazer o seu tratamento espiritual. E no final da tarde, às 4h30, nós começaremos os cursos da Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Meus amigos, nós estamos há 70 dias estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, retornará para vós. Lucas, capítulo 10º, versículo 6º. Cultiva a paz. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhe ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos
tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 65. Meus amigos, não temos muito o que comentar, né? A gente vê que o Emmanuel ele é muito profundo na sua abordagem sobre a paz. Nós podemos querer a paz em todos os ambientes, mas se nós não tivermos paz dentro de nós, nós não vamos conseguir avançar. Então, é importante desenvolver a paz dentro de nós. E aí a gente começa a passar a paz para os outros. Mas se esse outro não for digno de receber a paz retorna para quem a transmitiu. Então, muitas vezes, nós achamos que estamos com Jesus, ou podemos até estar com Jesus, porque muitas pessoas, na época em que o Cristo aqui se encontrava, materializado entre nós, muita gente estava do lado do Cristo, mas muita gente não se modificou. Então, Jesus, para essas pessoas, não fez diferença nenhuma, porque elas não se transformaram, elas não se modificaram. Então, o Evangelho de Jesus, ele é provocante. E ele faz com que a gente se transforme. Se a gente não se torna uma pessoa melhor,
estando com o Evangelho do Cristo em nossas mãos, então nós temos que repensar a nossa conduta, nossos pontos de vistas, porque nós temos que modificar a nossa vida. Não adianta a gente querer a paz para os outros, se no ambiente doméstico, junto com aqueles que convivem conosco, nós somos rudes, nós somos algozes. Então, nós temos que trabalhar a paz dentro de nós, para que a gente consiga desempenhar a paz exterior. E é uma conquista de cada um, do esforço de cada um, para que a gente possa modificar-se. Porque nós temos que sair, meus amigos, do discurso, porque é muito fácil fazer discurso sobre isso e sobre aquilo, mas as pessoas percebem quando a gente não está vivendo aquilo que está falando. Então é importante a gente esforçar-se. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em vencer as suas dificuldades, suas tentações íntimas. E aí nós vamos tendo moral para falar. Nós vamos tendo autoridade para falar. Por que Jesus tinha autoridade? Porque Jesus era puro. E nós também vamos ter essa autoridade a partir do momento que nós começarmos a nos modificar. Mas se a gente lá no trabalho explora o nosso empregado, se a gente não paga o que ele merece, se a gente burla as atividades, não dá a folga necessária, não dá as férias necessárias, se nós vamos explorando a pessoa. Então, é muito importante a gente repensar se a gente, como que está a nossa ação cristã. Porque quando a gente fala que a gente é cristão, a gente de fato tem que se esforçar para ser cristão. E não só de título, eu sou cristão, eu sou um homem de bem, mas eu ando armado para matar o outro. Eu divulgo nas minhas redes sociais imagens, vídeos que vão contra o Evangelho de Jesus. Eu quero matar, eu quero divulgar o ódio. Então, isso não é viver o Evangelho de Jesus. Se eu tiro meus filhos da escola porque lá tem um negrinho, ou porque tem uma criança ou um jovem gay, será que eu estou sendo cristão? Então, meus amigos, nós temos que trabalhar no nosso coração o amor, a fraternidade, a solidariedade, o respeito a todos aqueles que estão conosco. Aí sim nós vamos viver a paz. Se a gente não viver isso, teremos muita dificuldade para viver a paz, para viver a harmonia interior. Os conflitos que todos nós temos, nós vamos eliminando de nós quando a gente viver a paz, quando a gente de fato viver Jesus. Então vamos fazer prece. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante rogar pela paz na terra, pela paz no plano espiritual. Todos aqueles espíritos ligados às guerras, ao ódio das raças, possam esses irmãos ouvir os ensinamentos do Cristo e sentir a presença do amor. Possam buscar a essência, aqueles que seguem a Bíblia, aqueles que seguem o Alcorão, aqueles que seguem a Torá e aqueles outros que seguem outras obras que vão trazendo os conceitos, os conhecimentos da vida espiritual. Que todos nós, Jesus, possamos buscar a essência divina,
que está em nós e que está no outro. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.